Boa tarde, telespectador, 12 horas e 3 minutos. Eu vou falar sobre o evento que aconteceu ontem à noite com o Esportivo. Para falar depois de um outro movimento que está acontecendo em Bento muito importante. Primeiro, o Esportivo foi rebaixado. O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça Esportiva do Rio Grande do Sul tomou 9 pontos do Esportivo, manteve a multa de R$30 mil e aumentou em um jogo a perda de mando de campo. Então, na segunda divisão esportiva, tem 6 jogos de perda de mando de campo. Eu acho que nós cometemos, segundo a grande imprensa, fantástico, um exemplo, que maravilha, etc. Tal. Pois eu acho que eles fizeram foi uma bela de uma... isso que o senhor está pensando. Sabe o que vai acontecer agora? Não é só, eu me considero uma pessoa de relativa inteligência. Agora, com isso aí, a torcida do Grêmio, do Internacional, do São Paulo, do Flamengo, do Corinthians, do Santos, enfim, vai virar jurisprudência. Deu uma injúria racista dentro de um estádio de futebol, o clube, aquele vai perder pontos e vai ser rebaixado. Vocês já imaginaram? Campeonato Brasileiro começa no fim da semana que vem. Grêmio contra o Atlético Paranaense. Aí alguns torcedores do Coritiba metem uma camisa do Atlético Paranaense e vão para esse jogo. Chega lá e começa a ofender o árbitro, jogadores, enfim, chamar de tudo que é coisa lá. E aí? Vão aplicar a mesma pena? Vão rebaixar, multar, tomar mando de jogos? Grenal, domingo, vai um gremista lá com a camisa do Internacional e ofende o árbitro de tudo quanto é maneira. Ou vice-versa. Torcedor do Internacional veste a camisa do Grêmio e vai lá e faz isso. Vão fazer a mesma coisa com o Grêmio Internacional? Aí eu queria ver aqueles os bombons aí da imprensa de Porto Alegre, que sabem tudo, são os gênios da lâmpada maravilhosa, se eles vão apoiar que rebaixe o Grêmio Internacional, para ver como é que vai ficar o emprego deles em Porto Alegre na imprensa, como fica o emprego deles em nível nacional, de outras torcidas que podem ter o clube rebaixado. Não é por aí. Não é assim que se resolve esse tipo de problema. Tem sim que exigir, e agora eu vou fazer a minha parte aqui, o Clube Esportivo Bento Gonçalves tem obrigação de apontar, dizer quem são aqueles. Espera um pouquinho, vamos combinar. Não dá para aceitar que numa torcida que tinha lá o quê? 300 torcedores, no meio de tão pouca gente, tenha tão pouca gente injuriando, agredindo, e ninguém saiba quem foi, ninguém tenha condições de identificar para punir essas pessoas aí. Tem sim essas pessoas as que serem punidas exemplarmente. O Clube Esportivo não, o Grêmio não, o Internacional não, o São Paulo não, o Santos também não, o Flamengo também não. Tem que punir a quem faz. A entidade não ofendeu ninguém. Quem ofenderam foram pessoas que estavam lá. E claro que tem gente que sabe quem foi. Por que estão protegendo essa gente? Memória de quê? Por quê? O Bento Gonçalves, que foi agredida, foi atingida, e o Clube Esportivo, que é da nossa cidade, que também foram atingidos, agredidos por essas atitudes todas, precisam saber essas respostas. E esperamos que elas sejam dadas com urgência. Até mesmo porque pode ter acontecido dessas pessoas que injuriaram não serem nem daqui de Bento. Pode. Grenal, domingo em Caxias. Vai ter gente do quanto é lado ali. E aí, meu amigo? Vão rebaixar o Grêmio? Vão rebaixar o Internacional? Duvido que façam isso. Pegaram o Esportivo para Cristo. Essa que é a verdade. E agora, estão batendo palma, tinha que tomar uma atitude. Não é essa atitude, não. A atitude que tinha que ser tomada é assim, é pressionar, exigir que polícia, esportivos, seja quem for, até os próprios torcedores que lá estavam,
que apontem os culpados e eles sejam punidos. Ontem à noite, por exemplo, no jogo do Grêmio contra o Nacional de Montevidéu, algo em torno de uns 30. Sabe esses bandidos marginais da pior espécie? Gente que não teve um resquício de educação em casa dado pelos pais. Porque o diálogo, tem que criar os filhos com diálogo. Nunca levaram uma palmada, uma varada de marmelo no traseiro. Vão nos estádios fazer o que fizeram. Aí tinha gente lá que não podia estar dentro do estádio. Tinham sido punidos já, punidos com não pode ir para o jogo, tem que se apresentar numa delegacia 2 horas antes, sair 1 hora depois do jogo. Estavam lá brigando. Agora vão punir o Grêmio. A torcida do Nacional levou sinalizadores. Sabe esse negócio que bota fogo aqui, faz fumacinha colorida, não sei o quê? Levou para dentro do estádio. Aí, de repente, lá a certa altura, um pouco antes de começar o jogo, alguém do Nacional lá da torcida, que tinha bastante gente, acho que tinha uns 800 torcedores lá, acenderam os sinalizadores. Aí a polícia foi lá e parou aquilo tudo. Aí eu pergunto, eles enchem um saco tanto para ter acesso à arena? Nas rampas, eles fazem uns bretes lá, que é um escândalo aquilo. Eu não sei como o Grêmio e a Arena Porto Alegrense permitem isso. Fazem uns bretes para a torcida para revistar todo mundo. Dia desses aí, a minha mulher, que estava comigo, foi acessar o estádio, ela tinha um potinho, sabe esses potinhos desses crêmios que as mulheres pensam que são milagrosos? Um potinho de creme desse tamanho aqui, ela teve que entregar para a policial. Agora o cara entra com um sinalizador. Onde é que estava a polícia ali? O Grêmio vai ser punido por isso, com certeza. Quer dizer, então, algo está errado nessa história toda e com certeza não é o clube. Porque o clube não tem poder de polícia, a menos que atribuam a eles o poder de polícia. Deem aos clubes o poder de fiscalização e o poder de polícia e aí sim cobrem dos clubes. Por enquanto, não me façam pegar nojo. Teatro da Casa das Artes, hoje à noite, às 19h30, uma peça teatral vinda lá da Fundação Tiago Gonzaga, O Exército de Sonhos. É uma peça teatral, algo em torno de aproximadamente 1 hora, entrada gratuita, entrada franca, você pode ir lá, leve seu filho adolescente, ele tem que aprender quando chegar a começar a dirigir como as coisas funcionam, né? E vai assistir, vale a pena, é bom. Está percorrendo várias cidades importantes do estado e a Maristela Soares trouxe aqui para Bento Gonçalves essa peça. Vamos prestigiar. É hoje à noite, lá na Fundação Casa das Artes. Ok, pessoal? A notícia que também ficou circulando um tempo aí, e ainda vai dar muito pano para a manga, é as pequeninas causas. Ou seja, causas insignificantes, como o roubo lá que aconteceu em Minas Gerais, o roubo de um galho e de uma galinha, que acabou no Supremo Tribunal Federal, e o Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, teve que dizer que não dava eliminar, não dava habeas corpus lá, para o sujeito não ser preso, não sei o que. Durou 1 ano esse processo para chegar no Supremo Tribunal Federal. Começou lá na delegacia, em Minas Gerais. São João Nepomuceno. E 1 ano depois já está no Supremo Tribunal Federal. Por os caras roubaram esse país bilhões lá na década de 90 e até hoje não foi julgado no Supremo. O mensalão lá do PSDB de Minas Gerais, que até devolveram para a primeira instância agora, que eu vou um dia querer entender isso. Dizem que a justiça não é politizada, mas essa justiça com 2 S's aí, essa é. Ladrão de galinha? Aliás, só para vocês saberem, aqui de Bento tem um roubo de 2 tábuas de construção aí que aconteceu. Eu fui para o Tribunal de Justiça em Porto Alegre. Cara, seria cômico se não fosse trágico um troço desse. Vamos lá. Por que essas coisas acontecem? A culpa da justiça? Pode ser, até porque é morosa, demora, etc. Mas espera um pouquinho, por que não se muda essa legislação? Por que não se pega essa Constituição, que é um imenso lixo, desde 1988, e não se faz outra feita? Óbvio, não é por deputados e senadores. Uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, como a Dilma propôs, exclusiva, que faça a Constituição e seja desfeita. Vá para casa todo mundo, não se autoatribuam poderes como os nossos deputados,
senadores, etc., atribuíram aos parlamentares. Acontece isso na justiça por causa da nossa legislação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O meritologista do CDL, um acontecimento anual muito interessante, aconteceu ontem à noite lá no da Londres, lá no Grande Hotel da Londres. Todos os anos o CDL faz isso. Nós vamos informar isso, vamos trazer para casa informações, tudo, vamos procurar até trazer alguém do CDL aqui para conversar conosco a respeito disso. Parabéns aos que receberam o mérito logista ontem à noite. E o Sindilógico está fazendo um trabalho para os associados com relação ao imposto de fronteira. Você lembra aquele imposto que as micro e pequenas empresas têm que pagar porque a governadora, dona Ieda Rorato Cruzius, decidiu que tinha que haver um imposto de fronteira, mas para cobrar só das micro e pequenas empresas. As outras não pagam, elas acreditam, tá? Elas abatem do imposto a pagar. As micro e pequenas empresas, essa não, tem que se ferrar mesmo, né, segundo o entendimento dela. E agora, segundo o entendimento do senhor Tarso Genro, que a sucedeu. O Tarso também acha que as micro e pequenas empresas têm que se ferrar. Então, o Sindilógico, junto com o FEComércio, etc., está movendo para os associados ações, inclusive para quem não é associado, só que paga uma tarifa lá, para que faça depósito judicial desse imposto, sem riscos. Deposita judicialmente e, quando houver um mérito da questão, recebe de volta ou então repassa para o governo do Estado, se perder, sem nenhum ônus disso tudo. Se vencer, tem um ônus de 10%. É isso que o Sindilógico está fazendo. Se informe lá no Sindilógico, então. Nós estamos de saco cheio já, todos estão, de vandalismo, de banditismo, de guerrilha urbana. Nessa madrugada, no Rio de Janeiro, uma ordem judicial de reintegração de posse colocou 1.500 e não sei quantos policiais lá num local, numa área nobre do Rio de Janeiro, que foi invadida, uma propriedade privada, invadida por pessoas que já tinham feito loteamento, cruza para cá, cruza para lá, aqui é meu, ali é teu, e começaram até a desmanchar prédios que tinham ao redor para pegar material para construir os barracos. Aí a polícia foi lá de manhã para a reintegração de posse, de madrugada. Sabe qual foi o resultado disso tudo? Deu uma guerrilha lá, 4, 5 ônibus, caminhões queimados, veículos da polícia queimados, bombas de gás lacrimogênio, o escambau, confronto, bala de borracha, e até estavam acusando a polícia de ter usado bala de verdade. Particularmente, olha aqui, eu não sou a favor da violência, mas eu acho que esse negócio de bala de borracha aí não está com nada, tem que usar bala de verdade mesmo. A polícia tem que se defender. Quando é legítima defesa, a polícia está lá cumprindo uma ordem judicial e é atacada, agredida, apaulada, pedrada, precisa se defender. Pois é. Então, isso aí está acontecendo. Acho, e já vou repetir isso agora, há muito tempo, que contra esse vandalismo, o Exército tem que começar a tomar conta. Já houve uma mobilização do Exército lá na tomada de umas favelas no Rio. Acho que a hora é agora, antes da Copa, porque esses bandidos, os vândalos, que não vai ter Copa sim, nem que tenha que lanhar o lombo deles a laço. Acho que está na hora de acontecer isso, por favor. O jogo do Grêmio de ontem à noite. O Grêmio ganhou de 1-0, gol do Barcos, mito, um ídolo, monstro de jogador de futebol. Meu Deus do céu. O Grêmio podia ter goleado lá se tivesse atacantes. Olha aqui, meu amigo gremista, eu vou lhe dar a minha percepção, tá, de futebol. Com um centroavante chamado Barcos, o Grêmio não vai para lugar nenhum. Um centroavante que tem a goleira e as redes a menos de 9 metros de distância, sem ninguém na frente, e não consegue dar um chutinho para dentro, um biquinho de pé esquerdo para dentro, fazer um gol, ele não pode jogar numa equipe profissional. Um jogador que dribla, dá um corte no zagueiro que entrou lotado, ficou ele e o goleiro, e ele consegue naquela esfera, a área toda que tem uma goleira, ele colocar a bola desse tamanho aqui, na cara do goleiro, que também é desse tamanho, e não faz o gol. Bom, aí é complicado. Até o Jorge me disse que agora ele entendeu por que o Barcos faz isso aqui, para comemorar gol, para dizer eu só enxergo com um olho. É isso.
Tem gente que pensa que ele quer mostrar que é pirata. Não, não. É que ele só tem um olho para enxergar, porque ele não chuta com o pé esquerdo e ele é meio cegueto ali. Ele chega na frente do goleiro e não consegue enxergar a goleira imensa na frente. Por favor, gremistas, olha, quem gosta do Barcos, morram abraçado com ele, por favor. Agora, a maioria esmagadora dos gremistas, eu tenho certeza que está pedindo um centroavante. Agora é a hora do Grêmio de buscar onde ele estiver. No mundo, um centroavante, para colocar no lugar desse cara que é qualquer coisa, menos centroavante, ou jogador de futebol. O Grêmio em primeiro. Ah, mas o Grêmio ficou em primeiro lugar no grupo. Sim, ficou em primeiro lugar no grupo. Apesar do Barcos. Apesar do Barcos. 2 gols ele fez. Em 6 jogos. 1 de pênalti. Pois é, lamentável. Eu vou voltar daqui a pouco com o Pedro Festa para falar de uma série de eventos que eles vão organizar aqui em Bento Gonçalves a partir de segunda-feira. Volto daqui a pouco.